Boa noite para você que está sintonizando a nossa TV Artes. Está no ar mais uma edição do Uniesportes. Hoje é um programa especial. Nós já tivemos um dos nossos programas especiais no mês de agosto, onde contamos um pouco mais sobre as conquistas do Guarani Futebol Clube, principalmente a de 1978. Hoje vamos focar na Associação Atlética Ponte Preta, nos encontros decisivos e marcantes na história da Macaca Campineira. Vamos passar pelos campeonatos de 1977, 1979, 1981 e vamos recordar um feito histórico que no último mês de agosto comemorou 25 anos. Aquele gol antológico do meia Marco Aurélio Jacozinho, do meio de campo no Campeonato Brasileiro, um jogo diante do Clube Atlético Mineiro. Como sempre, comigo, o nosso comentarista, o craque da opinião. Boa noite, Edson Magalhães. Boa noite, Maurício Camargo. Boa noite a você que nos assiste aqui no programa Uniesporte. É um programa especial mesmo, hein, Maurício? Com certeza. Muito especial. Edson Magalhães, já que é um programa especial, vou testar a sua memória. Onde você estava na noite de uma quinta-feira, dia 13 de outubro de 1977? Maurício, é uma lembrança muito... Rapaz, agora você mexeu comigo. Eu estava fazendo a preliminar do Campeonato Brasileiro de Seleções, né, no Juvenil. E nós estávamos fazendo a preliminar do jogo de Ponte Preta e Corinthians. Chegou um momento que a gente, do nosso segundo tempo em diante, você não conseguia ouvir mais ninguém, porque tinham mais de 100 mil pessoas ali no Morumbi e foi uma festa muito, muito gigante, muito grande, né? Um jogo maravilhoso, aquelas torcidas do Corinthians, do Guarani. Da Ponte Preta. Do Corinthians, da Ponte Preta, desculpe, né, do Corinthians, da Ponte Preta, as bandeiras, né, tremulando ali nas arquibancadas. Então foi um momento inesquecível na minha carreira como jogador de futebol. Olha, é o seguinte, o Edson Magalhães está dizendo isso, agora vamos contar a história inteira, né, porque ele fez parte dessa seleção paulista que fez a preliminar da decisão do Campeonato Paulista de 1977. Essa é a data, né, dia 13 de outubro de 77, do terceiro jogo envolvendo Ponte Preta e Corinthians. Corinthians que venceu o primeiro jogo, e depois no segundo, muitos corintianos e a imprensa de São Paulo, inclusive, dava como favas contadas uma outra vitória do Corinthians, ou minimamente um empate, e o Corinthians já seria campeão no domingo, né, no segundo jogo. Mas a Ponte venceu aquele segundo jogo, lá em São Paulo, no Morumbi, todos os 3 jogos foram lá, e levou a decisão para esse terceiro jogo, né? E aí, nós vamos voltar naquela noite. Você que é torcedor da Ponte, você que viveu as emoções daquela decisão, vai recordar aqui com a gente, com as imagens do jogo daquela noite. Você que é um pouquinho mais novo e não estava talvez nem nascido naquela época, ou era muito pequeno, acompanhava o futebol ainda, vai poder conferir um pouquinho dessa decisão, rodando aí na sua tela as imagens de Ponte Preta e Corinthians. Olha só, tudo aquilo que o Edson falou, você vê aí como era uma situação complicada. Vou deixar inclusive rodar um pouquinho o áudio do Peirão de Castro, narrador da TV Gazeta, para você reviver um pouquinho das emoções daquela noite no Morumbi. Capitães e dar aquela orientação para que, em algum problema acontecendo, todos os jogadores se concentrarem no grande círculo. Perfeitamente. Isso, inclusive, é ordem do comando aqui da Polícia Militar. Agora, nós batemos um papão com ele, né, Peirão? Nós dois. E sentimos o seu Bosquila absolutamente tranquilo. Eu perguntava foi para concentração, que ele teve que fazer exame na faculdade, que, aliás, foi muito bem. E tá aí o seu Bosquila muito tranquilo. Garoto Vladimir, trabalhando com o Basílio, mexendo com o Romeu. Romeu a Luciano, bom momento para o Corinthians, experimentou e a bola foi à trave, rebote para Carlos, é gol, quase, essa eu fui, nessa eu entrei. Estava completamente vencido o arqueiro Carlos, Milton. Sensacional o tiro de Luciano, foi tarde para a bola, Carlos, ela bateu na trave, voltou para Geraldão, tocou em Polozzi, quase. Zé Maria, a cobrança de escanteio, chegando o Geraldão.
O toque foi de Geraldão sobre o gol de Carlos. Rede Gazeta de televisão. Toque de Basílio Luciano. Ângelo faz boa jogada sobre Vaguinho. Chega Geraldão na raça. Faz o domínio, Geraldão cruzou de pé esquerdo. Olha aí o Romeu amortecendo para Vaguinho. Basílio por trás de pé esquerdo. Que linda defesa de Carlos, Milton. Tocou de ponta de dedo num belo ataque do time corintiano. Está lá Romeu para cobrança. Bem, muito bem o Corinthians. Joga uma partida para ganhar. Esse é o futebol competição. Corinthians ótimo até aqui. Vaguinho lá em cima, Oscar. Com Geraldão, Russo no rebote, Zé Maria. Cruzamento, Oscar. Lúcio empurrado por Vladimir. Espira errou nesse lance. Errou sim, foi empurrado visivelmente. Tem a impressão que ele estava com a visão encoberta. Captura Lúcio. Já vai deixar o Ademir na velocidade. Ademir tem recuperação. Morgado aponta a falta do jogador da Ponte Preta. Houve o toque de Rui Rei no lance. Perfeito até aqui o do Tido. Opa, olha o Rui Rei. Aí não, meu filho. Vai brincar com o Ducido, vai sobrar pra você, meu. Vai sobrar pra você. Olha, já recebeu o amarelo e o vermelho tá na mão, hein? Tá expulso o Rui Rei. Tá expulso o Rui Rei. Atenção, vai pra agressão. Tá expulso o Rui Rei. Tá certo. O senhor Ducido Vanderlei Bosquila não é Romualdo Arpe Filho. O senhor Rui Rei já no outro jogo mostrou-se irresponsável ao extremo. Eu disse, ele marcou o gol da vitória da Ponte Preta, mas ele perturbou, ele foi um zagueiro do Corinthians. Ele ajudou o Corinthians naquela partida de tanta cotovelada, de tanta catimba. Vai cobrar mais, hein? Estão prensando lá o Ducido, ele não é juiz de prensa, não. Olha, atenção, Rui Rei atrás do Ducido, atenção, Rui Rei. Ela foi lá discutir outra vez, aí. Tá fora e fim de papo. O que ele quer? Mas o que o Rui Rei quer, meu Deus? Já estragou todos, recebeu o amarelo, tinha que ficar quieto, porque o amarelo... Olha aí, ele quer partir para agressão, rapaz. Coisa bárbara, que falta de educação esportiva, que falta de senso de responsabilidade profissional. Autorizado. Quase que o Carlos é traído, hein, ô Milton? Muito perigosa, ela caiu na frente do goleiro que ainda teve tempo de pegar. Ademir e Moisés, a bola fica com o Tobias. Tá como o Ademir gosta, viu? Olha aí. Tá sendo observado, tá vendo? Tá certo, Ducido. Russo. Dá uma impressão, Edson, e meus amigos, até pelo fato de a imagem ser da época, né, não tem a mesma qualidade de hoje, mas até o gramado que você está chamando a atenção, e você jogou aí a preliminar, era totalmente de característica diferente de hoje, né? Totalmente diferente, Maurício. E assim, e era um ótimo gramado, naquela época era um ótimo gramado. Hoje, se tiver uma graminha, né, o pessoal reclama. E os jogadores eram mais habilidosos do que os jogadores de... Então você pegava um time de futebol, todo mundo sabia jogar, todo mundo sabia bater na bola, o gramado não atrapalhava ninguém, né, de atrapalhar no futebol. Outra coisa, quando as câmeras mostram as linhas de fundo, a gente vê, né, a concentração de número de profissionais de imprensa. Ficavam ali os repórteres, os fotógrafos, cinegrafistas das emissoras de televisão, totalmente, né, povoando dos dois lados em relação às metas, diferente de hoje, quando há uma limitação dos profissionais de imprensa que podem estar ali atrás. Tudo isso é diferente. A própria lotação do estádio hoje é diferente. Olha aí o panorama do estádio Cícero Pompeu de Toledo totalmente lotado, né? Praticamente não havia lugar para mais ninguém. Só mais uma vez passando a ponte desse jogo: Carlos, Jair, Oscar, Polozzi e Ângelo, Vanderlei, Marco Aurélio de Cá, Lúcio, Rui Rei e Tuta, depois o Parraga, equipe do saudoso Zé Duarte, na época. O Corinthians, também de um saudoso treinador, Oswaldo Brandão, tinha Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir e Vladimir, Russo, Basílio e Luciano, Vaguinho, Geraldão e Romeu. Belo time, né? O time da Ponte Preta era melhor, né, Maurício?
o time da Ponte era melhor que o do Corinthians, né? Era um time mais organizado, né? Digo até que tinha melhores jogadores do que o do time do Corinthians. Mas, né, essa bobeada aí do Rui Rei acabou atrapalhando muito o time da Ponte Preta nesse jogo. Edson, uma polêmica da época que a gente traz para os dias de hoje. Rui Rei foi expulso nesse jogo, prejudicou a Ponte Preta, é claro, mas logo depois, onde foi jogar o Rui Rei? No Corinthians. Então, na época, surgiu aquela polêmica. Será que ele estava comprado? Será que ele estava na gaveta do Corinthians para provocar essa confusão, para ser expulso, para prejudicar a Ponte Preta dentro de campo? O que você acredita, Edson? Eu não acredito, Maurício. Não acredito, sinceramente não acredito. Eu acho que o Rui Rei, ali no momento, o Ducídio foi muito enérgico na decisão, né? Eu acho que o Ducídio viu muito camisa ali, a Ponte Preta, né? Time pequeno, né? Então acabou expulsando o Rui Rei. Mas eu acredito que ele não fez por, né, como se tivesse sido comprado pelo Corinthians, se tivesse tido algum prêmio separado. Não foi nada disso. Foi o momento do jogo e o Bochila foi muito enérgico na decisão dele. Ducídio Vanderlei Bosquilha, né, o árbitro que o Edson acabou de citar, e você viu aí na decisão, envolvido na confusão em vários momentos, foi um árbitro que, na época, a gente pode dizer que era um expoente da nossa arbitragem, né? Brilhou por muitos anos no quadro da Federação Paulista, da CBF e até da FIFA, não é? Sim, o Bosquilha, ele era um excelente juiz, mas é assim, era de dia, né? Eu acho que ele tinha muito altos e baixos. Ele apitava xingando a gente. Né? Pô, negrão, ô macaco, pô, pega essa, até eu fazer esse gol. Hoje ele seria preso, né? Se fizesse isso. No mínimo ele estaria atrás das grades, mas ele apitava dessa forma, né? Chamava de negrão, xingava a gente, então, mas era um belo de um juiz, era um baita de um juiz, né? Mas ele tinha esses efeitos, e de vez em quando dava umas loucuras nele, ele aprontava, né? Você vê que todo jogo ele queria aparecer muito mais do que os jogadores, né? Só prestar atenção aí. E outro detalhe, né? Quando eu brinquei aqui, e não deixa de ser verdade, que hoje, se ele proferisse essas palavras, né, de forma pública, seria preso, né? Por injúria racial, inclusive. Agora, lembra qual era a profissão do Ducídio? Ele era da polícia. Era delegado de polícia. Era delegado de polícia. A profissão extracampo, digamos assim, do Ducídio Vanderlei Bosquilha, né? Então isso, e acho que isso também, né, empoderava ele ali, né? Ele era absoluto. Ele entrava em campo absoluto. Ele mandava, ele xingava, ele fazia o que vinha na cabeça dele, ele fazia. Mas só que era um baita de um árbitro, né? Era excelente, era muito bom, era muito bom. E até reparei que o Morgadinho é um dos bandeiras. É um dos bandeiras. Porque nessa época nós tínhamos 3 árbitros em campo, na verdade. Os assistentes, que na época eram chamados de bandeirinhas, eles não eram convocados para as grandes decisões. Então a Federação Paulista escalava o árbitro principal, né, para apitar o jogo, e o segundo e o terceiro, vamos dizer assim, na ordem de grandeza, eram o assistente 1 hoje e o assistente número 2. Por quê? Porque se o árbitro tivesse algum problema, algum impedimento, o assistente número 1 assumia o apito, né? Hoje é diferente. Hoje quem assume o apito num caso desse é o 4º árbitro, né? Que já existe exatamente para isso. Mas naquela época era totalmente diferente a dinâmica, inclusive no que diz respeito à questão de arbitragem. Você falou sobre a Ponte ser melhor nessa época. Esse título de 77, ele talvez ficou na história como o mais injusto, não porque o Corinthians não teve seus méritos, mas porque, se fosse um campeonato de pontos corridos, a Ponte Preta teria sido a grande campeã desse campeonato. E depois nós tivemos outras situações em campeonatos brasileiros também, onde, por muitos anos, polemizada a questão dos pontos corridos, e até que nós chegamos aos pontos corridos, né? Quando nós mostramos aqui, no mês anterior,
A final do Guarani em 78 também não era por pontos corridos, o campeonato era cheio de fases, cheio de desmembramentos. E assim também era o Campeonato Paulista. A diferença em relação do paulista para o brasileiro é que o paulista reunia, naquela época, campeão do primeiro turno contra campeão do segundo turno. Isso. Era assim. E aí sim, se o mesmo time fosse campeão do primeiro e ganhasse também o segundo, aí com a final do segundo turno ele já era considerado campeão. Não é isso, Edson? Já era direto, já era campeão. Mas eu sempre gostei, Maurício, da forma de oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. Né? Porque aí todo mundo tem oportunidade ainda. Né? Claro. Todo mundo tem oportunidade. Quem está lá, que nem na Série C hoje, né? Está lá em oitavo lugar, corre risco de ser campeão. Né? Então, sabe, é um momento, né? Se o time estiver mais bem preparado psicologicamente, né? Tecnicamente, fisicamente, vai ser campeão, né? Então, não importa se ele classificou em primeiro, segundo, terceiro, o oitavo pode chegar a ser campeão do campeonato. Então, eu gosto muito dessa forma da Série C. Bem, um outro detalhe sobre esse time da Ponte que jogou essa decisão de 77, vejam só, o Edson já disse onde ele estava naquele dia, aliás, eu acho que é impossível esquecer. Já falamos aqui que o Rui Rei, depois dessa expulsão, foi vestir a camisa do Corinthians. Edson, você lembra qual outro jogador da Ponte que tempos depois também vestiu a camisa do Corinthians? Dos que estiveram presentes nessa decisão de 77? Decisão? É. Carlão, né? Carlos Ganso. Carlos Ganso, que, na minha humilde opinião, tecnicamente foi o melhor goleiro que vi, Maurício. Tecnicamente perfeito. Ele caía bem do lado esquerdo, caía bem do lado direito, né? Era um goleiro perfeito, o Carlão. Só que aquele negócio, né? A tal da sorte não. Né? Tanto que na seleção brasileira, que ele foi na seleção, teve aquele lance que. Né? Mas o Carlos, para mim, foi o melhor goleiro que vi jogar assim, de forma técnica. É um goleiro perfeito. Se ele jogasse hoje com os pés, não sei se iria, né, tão bem assim, mas o que importa... Na época, né, não era isso que contava. Na época não era isso que contava. Na época é que nem o pessoal compara o Zete com o Rogério Ceni. Sim. Né? Muita gente acha que o Zete foi muito mais goleiro que o Ceni. Debaixo dos 3 paus. E eu concordo. O Zete foi muito mais goleiro que o Ceni. Né? É que o Ceni tinha aquela habilidade de bater a falta, né? E os pênaltis, né? Fez mais de 100 gols de falta. Acabou se destacando. Mas ali, debaixo dos 3 paus, o Zete, para mim, foi o melhor. E outra coisa, né, Edson? Só fazendo um parênteses, quando a gente está vendo essa Ponte Preta daquele ano, você falou de goleiro, da questão do Zete. Eu me lembrei que, recentemente, o Diogo Silva fez um gol de cobrança de pênalti para a Ponte. E aí, o torcedor da Ponte, que é um pouquinho mais antigo, ele voltou lá 22 anos atrás e se lembrou daquele gol do Lauro contra o Flamengo. Aí quiseram fazer uma comparação de uma coisa com outra, mas não tem nada a ver. Por quê? O Lauro fez um gol de cabeça num lance de cobrança de escanteio, onde ele estava lá dentro da grande área. Muito mais difícil do que um gol de bola parada em cobrança de pênalti. Nossa, nem se compara, Maurício. Porque o pênalti, que nós já conversamos sobre isso, o batedor tem 75% de chance para fazer o gol. Sim. Né? Então, se ele tiver um pouco de habilidade, um pouco de força, ele faz o gol. Né? Agora, o goleiro só tem 25%, é uma pena, né, coitado? Então, quando pega, tem que vibrar como se fosse um gol. Sim. Então, não dá para, né, fazer essa comparação de situações. Não dá. O pênalti tudo bem, eu sei que, né, você vai bater o pênalti numa final, ou até você chegar lá na marca do pênalti, cara, você já passou 1000 coisas na sua cabeça, né, e a sua condição psicológica acaba atrapalhando, né, a sua condição técnica. Então, é difícil, bater o pênalti não é fácil, não. Uma outra coisa que não é tão moderna, né, e talvez muita gente não se lembre, mas nessa época aí desse time do Corinthians, tinha revezamento de goleiros.
Você lembra que o Jairo jogava um e o Tobias jogava outro? O Tobias jogou o primeiro jogo, o Jairo jogou o segundo e o Tobias jogou esse terceiro jogo. É um privilégio, né? E eu, entre Jairo e Tobias, eu gostava mais do Tobias. Eu achava o Tobias mais goleiro do que o Jairo, né? Quem gostava muito do Jairo era o Jorge Mendonça, né? Sim. É verdade. Eu batia aquelas faltas no canto dele. Não sei se você lembra. O Jorge sempre batia as faltas no canto dele e rasteira, né? E o Jairo tinha um pouco de dificuldade em bolas rasteiras, porque ele tinha mais de 1,90 m, então na hora de cair ele demorava um pouco. Hoje não, hoje o jogador alto é rápido, né? Sim, são características diferentes. Não, mas e também os treinamentos, né, Maurício? Sim, mudaram muito, né, de lá para cá. Muito, e hoje o jogador alto, o goleiro alto, ele é rápido, ele é muito rápido. Bem, meus amigos, tá interessante. Daqui a pouco, no segundo bloco, a gente vai voltar mostrando o gol do Basílio, tá? Aquele gol histórico que aconteceu na sequência desse segundo tempo, tá? E tem mais coisas interessantes para você no segundo bloco aqui do nosso Uniesportes Especial. Não saia daí porque nós voltamos já já. O primeiro passo para o seu futuro começa aqui. Na Unifage, o vestibular é só o início de uma jornada feita para transformar. Com ensino de qualidade, estrutura de primeira e metodologias inovadoras. Aqui você aprende com propósito. Quer sair na frente no mercado? Faça parte da Unifage e prepare-se para conquistar. Vestibular Unifage. Inscreva-se agora. Seja o próximo a fazer história. Edivaldo Brito recebe toda semana convidados especiais para um bate-papo repleto de informação e prestação de serviços. Toda semana nós estamos aqui, todas as quintas-feiras, para te mostrar o positivo, o que é bom, o que é de melhor. Cidades em Foco, toda quinta às 8 da noite, com reprise às terças, 7 da noite, aqui na TV Artes. Se você sente incômodo constante nas articulações, dores nos joelhos, na coluna ou convive com artrite, artrose, osteoporose ou hérnia de disco, saiba que existe um suplemento que pode auxiliar no seu bem-estar. É o CartGold da Ducaps, desenvolvido com uma fórmula exclusiva que reúne cúrcuma, colágeno tipo 2, cloreto de magnésio, vitamina D e ácido hialurônico, ativos que ajudam a reduzir dores, desinflamar as articulações e melhorar a mobilidade. Esse suplemento atua diretamente nas juntas, promovendo lubrificação, fortalecimento muscular e ajudando você a voltar a fazer o que gosta, com mais disposição e qualidade de vida. E tem promoção especial, descontos de até 70%, massageador profissional de brinde e frete grátis para todo o Brasil. Mas é só para as 100 primeiras ligações. Ligue agora para 0800 591 2132. CartGold do CAPS, o suplemento que auxilia sua saúde e te ajuda a viver com mais leveza. Você sabia que pode contribuir com a segurança de Jaguariúna? Participe das reuniões do Conseg, que acontecem toda primeira segunda-feira do mês, na Câmara Municipal. Faça parte da construção de uma cidade mais segura. Cidadania, uma iniciativa, TV Artes e Unifage. Na Unifage, você não só estuda, você vive a experiência de ser protagonista da sua história. Com aulas práticas desde o primeiro dia e uma infraestrutura de ponta, o aprendizado aqui vai muito além da sala de aula. Tecnologia, inovação e um time de mestres que inspiram. Com ensino por competência, conexões globais e certificações intermediárias, a Unifage te prepara para o mundo real. Unifage, mais que educação, uma jornada transformadora. Estamos iniciando mais um programa Momento com Beth Borges. Muita música, mas lá no meu ranchinho, inclusão, ninguém te amou nem pode te amar assim. E energia boa. Meu bem, eu queria que você voltasse ao meu. Momento com Beth Borges, toda quinta às 7 da noite, com reprise na sexta às 5:30 da tarde. Nas 4 estações. Estamos de volta com o segundo bloco do especial Uniesportes, falando da Ponte Preta, as suas decisões. Ainda voltando
a falar de 77, quem marcou o gol da grande decisão foi Basílio, né? João Roberto Basílio, o primeiro pé de anjo da história corintiana. Porque depois os mais jovens vão se lembrar, mas peraí, pé de anjo não era o Marcelinho Carioca? O Marcelinho Carioca foi o segundo pé de anjo da história corintiana, digamos assim, né? Pela forma elegante que batia com o pé na bola. Sim. Mas o Basílio é o primeiro pé de anjo da história corintiana. E olha, eu tive o privilégio, Edson, eu sei que você, até pela condição de ex-atleta profissional, claro, conviveu com inúmeros jogadores durante toda a sua carreira e convive com tantos até hoje. Eu tive a oportunidade de conviver com alguns ex-atletas. Hoje tenho o privilégio de conviver contigo. Mas ao longo da minha carreira como jornalista, como radialista, tive o prazer de dividir cabines e tribunas de transmissão com alguns ex-jogadores na condição de comentaristas esportivos. A época que trabalhei na Rádio Capital em São Paulo, então era uma verdadeira constelação, porque eu dividia o microfone com 3 comentaristas e ex-jogadores. Um Zete, 2 Veloso e 3 João Roberto Basílio. Foi a oportunidade que eu tive de conhecer e conviver com o Basílio, sabe? Uma pessoa assim, de uma educação, de uma fineza, e que não é estrela. Nunca foi, pelo menos até onde eu sei, né? Continua muito dedicado ao Corinthians, tem a sua vida dedicada ao Corinthians, perdeu a questão de 2 anos a sua esposa também, que eu também tive o prazer de conhecer nessa nossa convivência lá em São Paulo. Enfim, gente finíssima, gente boníssima. E o Basílio que entrou, né? Se não foi, vamos dizer, um jogador de seleção brasileira, não foi um jogador de primeiro nível, fez história no Corinthians e antes de ter feito história no Corinthians, fez história na Portuguesa. Quando eu joguei na Portuguesa, no Dente de Lei da Portuguesa, eu joguei em 72 e 73, né? E tive a sorte de estar presente lá em 73, quando a Portuguesa ganhou tudo. Sim. Né? A Portuguesa, muita gente não sabe, mas a Portuguesa não ganhou somente o título no profissional, ganhou Sim. no juvenil também. Né? No juvenil B, acho que juvenil A também. Então, o nosso contato com o profissional era muito pouco, era bem distante, né? E de vez em quando a gente via, né, o Pescuma, né, o Badeco era alto para Chu, o próprio Basílio, pô, você dá vontade de ir lá pedir autógrafo pro pessoal, porque era muito distante, né? Sim. Hoje não, hoje é bem integrado, né? Antigamente era muito distante o profissional com a parte, com o juvenil. E o Basílio era um dos que, o Enéas, pô, né, era o grande craque, e o Basílio era uma das pessoas nos jogadores que era mais simples. A gente sempre viu o Basílio, era gozado, né? O Basílio era sempre visto. E os outros já eram mais difíceis de você, né, ver, de você, né, fazer um positivo. E o Basílio, né, como você disse, sempre foi uma pessoa diferente aí no sentido de simplicidade, de humildade, né? E jogava muito, né? Era o camisa 10. Você falou do Enéas, né? O Enéas, talvez o maior da história da Portuguesa. Eu tenho uma lembrança do Enéas aqui na testa. Ele jogava com os braços abertos, né? E a Portuguesa foi o meu primeiro time que eu joguei contra no profissional. Então eu joguei lá no Dendilei da Portuguesa, depois de minha estreia no profissional foi em 79, né, marcando Enéas lá no Canindé. Que batismo! Que batismo. Né? E Enéas, poxa, estava voando naquela época. Né? E até que fiz uma boa partida. Perdemos o jogo, mas eu fiz uma boa partida, uma partida simples, sem, né, marcando direitinho, mas o Enéas era um jogador muito diferenciado. O pessoal falava que ele era sono. Que sono, né? Ele era... Só parecia, né? Parecia, mas ele tinha as passadas largas, cara. Era um craque, era um craque. Bem, vamos avançar no tempo. Vamos a 1980. Bom, mas aí você vai dizer, mas ele não disse que nós íamos conhecer ver a decisão de 1979? Então vem a explicação. Naquela época era comum o campeonato começar num ano e terminar no outro.
Várias vezes isso aconteceu. Então nós vamos ao dia 3 de fevereiro de 1980, quando aconteceu a decisão final do Campeonato Paulista de 1979, tá? Vamos dar uma olhadinha aí nas imagens, na sua telinha, vivendo um outro momento da história da Ponte Preta. Mais uma final, a exemplo do que havia sido em 77, em 79, um novo encontro de Ponte Preta e Corinthians. Vamos lá, vamos conferir as imagens, mais uma de a Ponte Preta, numa reportagem, inclusive aqui, ó, da TV Cultura. Comecinho da partida, aí você vê a Ponte Preta jogando com o seu uniforme número 2, tá aí, ó, 3 de fevereiro de 1980. Vamos, inclusive, pedir para que a nossa técnica aumente o áudio para a gente conferir também um pouquinho da narração da época. Peter, Sócrates e Romeu. Partida iniciada e a primeira bola é arremessada contra o gol do Corinthians, guarnecido pelo Jair. Narração de Luiz Noriega, saudoso e marcante narrador na história da TV Cultura. Aí é ali compacto, né? Você viu lances do primeiro tempo, aí lances já da etapa complementar desse jogo. Você está vendo, ó, Jairo. Aqui o Jairo já era titular, aqui já não havia aquele revezamento. Né? O Tobias saiu do Corinthians, aliás, Tobias que começou no Guarani. Sim, Tobias começou no Guarani. Tobias que começou no Guarani, revezava com o Jairo, aqui o Jairo já era titular absoluto. Né? Aí o time da Ponte, em campo nessa decisão, já tinha alguns dos novos talentos, mas o técnico era o mesmo, era o Zé Duarte. Carlos, Toninho, Juninho, Nenê e Odirley. Vanderlei, Marco Aurélio de cá, Lúcio, Oswaldo e João Paulo. Então, ó, o meio de campo era o mesmo, é o único setor que permaneceu inalterado, com Vanderlei, Marco Aurélio de cá. No gol, o Carlos continuava como titular. A zaga só tinha o Odirley, embora o Odirley não estivesse naquela final de 77, mas era o titular da época. Aqui já tínhamos o Toninho no lugar do Jair Pisserni, o Juninho e Nenê no lugar de Oscar e Polozzi. A exemplo daquela anterior, essa também, também rendeu seleção brasileira. O ataque tinha o Lúcio, remanescente de 77. Tinha o Oswaldo, de Santa Bárbara do Oeste para o mundo, jogando como falso centroavante aqui. E o João Paulo, né, o famoso papinha do Majestoso. Tinha o João Paulo da Vila e tinha o João Paulo do Majestoso nessa época, você deve lembrar disso. Gostava de... Tirou a chance do arremate de Caçapava. Outra coisa que não pode acontecer no futebol de hoje, né? Chance, talvez a grande que teve o Corinthians e dá para observar aí que o estádio, né, não é muito diferente. São épocas, né? 2, 3 anos aí de diferença. Com as mesmas características da época, você vê aí as torcidas, né, aparecendo, as bandeiras, a faixa, papel, a concentração de gente fora, atrás do gramado, fazendo a cobertura, fazendo as transmissões da época. O Corinthians, olha aí, o saudoso Palinha e o saudoso Sócrates, né, que dupla ali no meio campo. Ó, o Corinthians desse jogo, Jairo, Zé Maria, que deu lugar ao Djalma, Mauro, Amaral e Vladimir. Caçapava, Birubiru e Palinha, que foi substituído pelo Basílio nesse jogo. Peter, Sócrates e Romeu, equipe do técnico Jorge Vieira. Que massa também. Um time e tanto desse Corinthians. Mas mesmo assim, a Ponte, também a Ponte tinha um time melhor que o Corinthians. Se você pegar jogador por jogador, o time da Ponte era melhor. Edson, uma outra história que a gente vai contar num outro dia é a do Sócrates. Pouca gente sabe, mas o Sócrates foi jogador da Ponte, por horas, mas ele foi. Verdade. É verdade. Ele chegou a jogar? Não. Não chegou. Não.
Mas tirou foto com a camisa da Ponte. Passa a bola, Carlos acaba pegando. Antes de ter chegado ao Corinthians. Tem aquela história, né, que ele tá fazendo residência lá no HC. E o Botafogo ia jogar contra o Corinthians no Pacaembu. E aí ele sai correndo do plantão do HC, ele sai correndo. Cada um tem uma história, sim. Mas assim, pelo que eu fiquei sabendo, ele pega um táxi, né, todo de branco, daquele tamanho, chega pro motorista, rápido pro Pacaembu que eu vou jogar. Aí o motorista de táxi, meu Deus do céu, deve ser algum louco, vou obedecer. Aí o táxi foi, ele falando, né, contando, o cara nem conversava. Aí chegou na frente do Pacaembu, não deixaram entrar, aí ele pediu pro táxi ir até lá do outro lado do Pacaembu, na entrada dos vestiários, e aí ele acabou entrando e acabou com o jogo, fez um gol, e foi considerado até o melhor em campo. Então o Sócrates tem umas histórias que, né, muito engraçadas. Quando ele entrou no carro com aquele tamanho todo de branco e pediu pro motorista ir até o Pacaembu que ele ia jogar, o que você pensaria, Maurício? Jamais que ele seria um jogador, ainda mais naquela época, né, quando era um desconhecido, digamos assim. Bem, então, ó, imagens de mais uma decisão, de mais um momento marcante aí na história da Associação Atlética Ponte Preta. Bem, daqui a pouco nós vamos... João Paulo de meia arriada. Meia arriada. João Paulo com meias arriadas. Meus amigos, é o seguinte, como eu prometi lá no início do programa, vamos dar um tempo agora nas decisões da Ponte, daqui a pouco a gente vai viajar até 1981, mas eu quero, inclusive como forma de homenagem a um amigo, é outro caso, viu, Edson Magalhães? De ex-jogador que eu conheci também na condição de comentarista, tive a oportunidade de dividir com ele bancada de programas de televisão, algumas transmissões em rádio também, o Marco Aurélio Jacozinho. Marco Aurélio Jacozinho, que hoje é empresário de vários jogadores, aí garimpa jogadores por esse mundão afora, mas 25 anos atrás, esses 25 foram comemorados no mês passado, no mês de agosto, ele comemorou aquele gol antológico marcado por ele do meio de campo, diante do Atlético Mineiro. A Ponte TV, que é a emissora de imagens da Ponte Preta, fez um material muito interessante com o Jacozinho. Vamos acompanhar. E despretensioso, Marco Aurélio chuta do meio de campo, um gol de placa. Na verdade, o Nelson Batista me chamou para dar uma orientação na hora do jogo, né, e a gente, ligado no jogo aqui, eu dei um pique até ele aqui, e aí foi batido o escanteio, né, a favor do Atlético, era um escanteio contra a gente, e aí o Fábio Vidal, aí o escanteio foi batido meia altura, o Vidal acabou pegando a bola ali meio que no primeiro pau, ali uma bola meio já rebatida, e já deu a bola, já me enfiou de primeira aqui. Eu já peguei a bola, aproveitei da situação que o Nelson tinha me chamado para dar uma instrução, o marcador me deixou com um espaço um pouquinho maior, e aí eu já peguei a bola, e quando eu peguei, como eu falo sempre, né, eu sempre estudei essa relação do goleiro, né, no posicionamento de como que ele ficava quando a bola está um pouquinho afastada do gol dele, então eu já tinha mais ou menos uma ciência do que fazer quando ela viesse, então por isso que eu já pego de prontamente, quando eu já viro, já faço esse chute por cima do Veloso, e eu pego ele bem adiantado do gol, e aí aconteceu o que aconteceu, esse gol histórico aí, num centenário da Ponte, né, que era o ano do centenário. Acho que foi um presente que eu dei para a torcida aí, e que eu levo com muito carinho aí na minha carreira, e com certeza na lembrança dos Ponte Pretanos. Cara, assim, é engraçado que a gente sempre comenta, né, que toda vez que eu tô no shopping ou na rua assim, o pessoal fala, pô, você que fez aquele gol do meio de campo, o gol que o Pelé não fez, pô, eu tava lá. Pô, e todo mundo que me encontra fala, pô, eu tava lá naquele dia que você fez. Eu falei, pô, o estádio tava lotado mesmo, porque todo mundo que me encontra e fala do gol,
as pessoas falam que estavam aqui no estádio. E aquela época eu acho que foi uma época bonita da Ponte aí, a gente tinha um grupo muito forte, tanto que a gente praticamente chegou em todos os campeonatos que a gente disputou, né? E então a arquibancada estava sempre cheia. Então aquele dia foi mais um dia desse, foi mais uma tarde, né? Que na verdade esse foi o terceiro gol, que a gente virou o primeiro tempo ganhando de 3-0 do Atlético Mineiro aqui. A jogada, que começa com o Washington, termina com Macedo. Ele só empurra, 1-0. Mais uma vez o Washington, que só tem o trabalho de servir Adrianinho, 2-0. Então o gol não foi em qualquer um, foi num jogador de seleção. Então isso aí marcou não só a minha carreira, mas um pouquinho da história da Ponte, poder fazer parte disso. O primeiro foi meu parceiro, o Washington, né? Tava lá do outro lado, entrando do outro lado, né? E também muito torcedor falou, pô, cara, eu já tava te xingando, eu já tava esbravejando, porque ninguém entendeu nada. Né? Você, antes do meio do campo, já virar uma bola daquela, um contra-ataque nosso, tinha um outro jogador entrando do outro lado e que também já estava esbravejando, que era o Washington, eu acho, se eu não me engano era o Washington. Então, assim, as pessoas sempre relatam que naquele momento já estavam me xingando. Né? A gente conhece um pouquinho da torcida da Ponte, eles são meio... Né? Não espera acabar. Então, quando terminou a jogada, acho que aí eles entenderam mais ou menos o que eu pensava, o que eu tinha em mente, e acabei fazendo com a felicidade, e isso aí, graças a Deus, eu tenho essa história para contar dentro do futebol. Lateral tocando para Lincoln, vem Fábio que dá para passar e tira, bateu para Marco Aurélio, grande contra-golpe, lançamento direto pro gol! É um sentimento de assim, um dever cumprido, vamos dizer assim, né, cara? Porque a minha passagem pela Ponte aqui, eu tive a sorte, né, principalmente na maioria dos clubes que eu passei, de pegar sempre a melhor fase. Peguei a melhor fase do São Caetano, peguei a melhor fase da Ponte. Então, assim, foram alguns clubes que eu passei que eu peguei momentos, assim, históricos, né? Então, eu fiz parte disso. E assim, é gratificante que eu estou sempre aqui, eu moro, hoje eu resido em Campinas, eu trabalho no Sul, mas a minha residência é aqui em Campinas, e o carinho que eu tenho por esse clube aqui é gigantesco. E toda vez, o legal é que toda vez que alguém me encontra, quando eu venho nos jogos aqui, tem sempre a lembrança do gol. E eu acho que a gente até brincou, né, em off aqui, que às vezes eu tenho certeza absoluta que teve jogador que fez muito mais do que eu, mas um gol dessa maneira aí, eu acho que fica guardado para a memória de qualquer um. Então, hoje eu vejo muito pai com a criancinha pequenininha, porque a gente sabe que vai passando de geração, tem certas situações que as pessoas esquecem. Mas a questão do gol, eu vejo que é passado de pai para filho. Às vezes o filho pequenininho, pô, ó, esse rapazinho que fez um gol, aquele gol do meio de campo que eu te mostrei, você lembra aquele lance que eu te mostrei, aquele gol bonito? Foi esse cara que fez. Então, isso tem passado de geração. Então, isso aí é muito importante e muito gratificante. Arremesso lateral tocando para Lincoln, vem Fábio que dá para passar e tira, bateu para Marco Aurélio, grande contra-golpe, lançamento direto pro gol! Olha, grande momento da história da Ponte Preta de Marco Aurélio Jacozinho, dia 27 de agosto de 2000. Né, botando seu nome aí na história da Ponte Preta com esse golaço. Nosso muito obrigado à Ponte TV pelo material produzido na época. Você ouviu aí a narração do Carlos Batista, né, naquela época nos microfones da Rádio Central de Campinas, com esse golaço do Marco Aurélio Jacozinho. Mais um intervalo, já tem mais Uniesportes, tem mais histórias da Macaca para você, não saia daí, nós voltamos já. O primeiro passo para o seu futuro começa aqui. Na Unifage, o vestibular é só o início de uma jornada feita para transformar. Com ensino de qualidade, estrutura de primeira e metodologias inovadoras. Aqui você aprende com propósito. Quer sair na frente no mercado? Faça parte da Unifage e prepare-se para conquistar. Vestibular Unifage. Inscreva-se agora. Seja o próximo a fazer história.
Edivaldo Brito recebe toda semana convidados especiais para um bate-papo repleto de informação e prestação de serviços. Toda semana nós estamos aqui, todas as quintas-feiras, para te mostrar o positivo, o que é bom, o que é de melhor. Cidades em Foco, toda quinta às 8 da noite, com reprise às terças, 7 da noite, aqui na TV Artes. Se você sente incômodo constante nas articulações, dores nos joelhos, na coluna ou convive com artrite, artrose, osteoporose ou hérnia de disco, saiba que existe um suplemento que pode auxiliar no seu bem-estar. É o Cart Gold da Ducaps, desenvolvido com uma fórmula exclusiva que reúne cúrcuma, colágeno tipo 2, cloreto de magnésio, vitamina D e ácido hialurônico, ativos que ajudam a reduzir dores, desinflamar as articulações e melhorar a mobilidade. Esse suplemento atua diretamente nas juntas, promovendo lubrificação, fortalecimento muscular e ajudando você a voltar a fazer o que gosta, com mais disposição e qualidade de vida. E tem promoção especial, descontos de até 70%, massageador profissional de brinde e frete grátis para todo o Brasil. Mas é só para as 100 primeiras ligações. Ligue agora para 0800 591 2132. Cart Gold do CAPS, o suplemento que auxilia sua saúde e te ajuda a viver com mais leveza. Você sabia que pode contribuir com a segurança de Jaguariúna? Participe das reuniões do CONSEG, que acontecem toda primeira segunda-feira do mês, na Câmara Municipal. Faça parte da construção de uma cidade mais segura. Cidadania, uma iniciativa, TV Artes e Unifage. Na Unifage, você não só estuda, você vive a experiência de ser protagonista da sua história. Com aulas práticas desde o primeiro dia e uma infraestrutura de ponta, o aprendizado aqui vai muito além da sala de aula. Tecnologia, inovação e um time de mestres que inspiram. Com o ensino por competência, conexões globais e certificações intermediárias, a Unifage te prepara para o mundo real. Unifage, mais que educação, uma jornada transformadora. Estamos iniciando mais um programa Momento com Beth Borges. Muita música, Mas lá no meu ranchinho, inclusão ninguém te amou nem pode te amar assim. e energia boa. Meu bem, eu queria que você voltasse ao meu. Momento com Beth Borges. Toda quinta às 7 da noite, com reprise na sexta às 5:30 da tarde. Nas 4 estações. Aqui estamos nós para o último bloco do Unisportes, nesse programa especial. Já voltamos contando a história da Ponte Preta de 1977, um pouco da história da decisão de 79, que aconteceu em 80, revivemos o golaço do Marco Aurélio Jacozinho do meio-campo em cima do Veloso. Não é pouca coisa marcar um gol do meio-campo em cima do Veloso, hein, Edson Magalhães? Ele foi muito rápido, né? Ele, como ele disse, que ele já treinava isso, né? Ele dominava a bola, já olhava para o goleiro, né? E, infelizmente o Veloso estava bem adiantado e a bola entrou, bateu, que nem o pessoal fala, na bochecha da rede, né? Exato. Ele pegou muito bem na bola e foi um golaço. Realmente foi um gol que o Pelé não fez, né? É, exatamente. Pelo menos não fez esse gol. Olha, na verdade, há controvérsia sobre essa história de que o Pelé não fez. A informação que eu tive, ouvindo colegas da imprensa naquela época, que o Pelé fez, é que não foi filmado. É essa a questão. O Pelé fez gol de meio de campo, mas é que não foi filmado. Filmaram as tentativas dele de fazer gol do meio do campo, onde a bola não entrou. Várias vezes, ele, inclusive na Copa de 70. Inclusive na Copa de 70, exatamente. Então, por isso, né, que fica essa coisa de, o gol que o Pelé não fez. Ele não fez, tudo bem, na Copa de 70 ele não fez, mas que ele fez gol do meio de campo, ele fez. É que não temos imagens disso. E dizem também que o gol mais bonito de Pelé foi na Rua Javari. Na Rua Javari contra o Juventus, que também não tem imagem. Que ele deu chapéu até no pipoqueiro, né? Exatamente. E não tem imagem, infelizmente, é original da época desse jogo, né? Não era como hoje, que você tem filmagens de todos os jogos, né? De qualquer todos jogo. Os lados, né? De vários ângulos. Naquela época era muito difícil, né? Mas, enfim, faz parte. E eu estava recordando aqui durante o intervalo com o Edson Magalhães que esse time da Ponte de 2000,
que tinha o Jacozinho, que marcou esse gol, que tinha Adrianinho, que tinha o Washington, tantos outros jogadores, era comandado pelo Nelsinho Batista, né, que saiu escorraçado da Ponte nessa volta no ano passado, mas na época, no auge do Nelsinho Batista como treinador, inclusive, ele levou basicamente esse time no ano seguinte para uma semifinal de Copa do Brasil. Foi a melhor participação da Ponte em Copas do Brasil. Nossa Senhora, para você ver, né, que história bonita, né, que tem a Sim. Ponte Preta. A Ponte, uma história vencedora e que, né, assim como outros clubes, também não valoriza esse passado, né? Então, tá aí, seria muito bom se vários torcedores aí da Ponte Preta revissem, né, essa história para poder bater um pouco na memória e não sei, viu, Maurício, eu acho que futebol como antes não terá nunca mais, mas em termos de construção de bons times, eu acho que seria uma obrigação, né, os times, pelo menos os times de Campinas, realizarem isso para o seu torcedor, né, que são duas torcidas apaixonadas e apaixonantes, né? Bem, dando um tempo agora, nessa passagem por 2000, para voltar lá em 1981, né? A última vez que a Ponte, naquela época, e aliás, olha, um detalhe, 81 talvez tenha sido um dos melhores anos na história da Ponte Preta. Por quê? Ela fez a decisão do Campeonato Paulista, como São Paulo, mas ela também fez uma campanha maravilhosa no Campeonato Brasileiro da Série A, ficou em terceiro lugar naquele ano, só perdeu para o Grêmio, e perdeu em casa no Majestoso, tomou 3 do Grêmio em casa, depois foi em Porto Alegre, ganhou do Grêmio lá, com gol de Oswaldo, mas no saldo de gols o Grêmio se classificou e faria a decisão do título com o São Paulo. Mas vamos aí, decisão, Ponte Preta e São Paulo rodando na sua telinha 1981. Preparado o Getúlio. Lá no meio sobe Dario, pelo menos tentou na sobra. Grande complemento de Mário Sérgio. Batendo de pé direito. Que chute, Dudu. Uma pancada fortíssima. O Juninho está chamando a atenção do meio-campo, inclusive de Marco Aurélio ali, porque não houve uma atenção a Mário Sérgio, que apareceu livre na jogada para concluir. Ordenou Marco Aurélio. Ponte procurando abrir espaços, o levantamento para Chicão, na falha da zaga, Odirley, Valdir Pérez. Odirley, quase inaugurando o placar do Morumbi. Escanteio, importante a participação do goleiro Valdir Pérez no lance. Nenê lá na frente. Este é o jogador Oswaldo. Boa jogada com Toninho. Toninho Oliveira cruzando, Oswaldo ali no meio, dominou, bateu, nossa, a bola bateu no travessão, Valdir não tocou, né, Dudu? Não chegou a tocar, mas a Ponte está, eu estou desconfiado que o São Paulo hoje vai passar mal aqui. Complemento lindo de Oswaldo. Mário Sérgio, Serginho vai pelo meio, Mário Sérgio tentou lançar, recebeu a falta, já que o São Paulo levou vantagem, Ducílio mandou seguir. Houve a falta, seguiu outra vez acertadamente, o Mário Sérgio bateu, Carlos é dele. Outra tentativa do São Paulo com muito perigo. Já passamos pela marca de 10. Vejam, primeiro tempo 0-0. Uma que era utilizada na época, muito diferente de hoje. Olha essa chance da Ponte Preta, cruzamento de Odirley, o toque, gol! Está aberto o placar, Toninho Oliveira, no desvio para o gol do São Paulo. 5 minutos, Toninho Oliveira, número 2, falha na defesa do São Paulo. 1 Ponte 0 São Paulo no Morumbi, Carlos Eduardo. Ela vinha procurando realmente, né? Bolas jogadas realmente com lucidez para a área do São Paulo.
E aparecendo de surpresa, o lateral direito fez. Muito diferente dessa Falta para o São Paulo bater. Getúlio. Dario de cabeça, Serginho! Marcou Ducílio! Está impugnado o lance do Ducílio. Ducílio marcou. Pelo gesto do árbitro, ele está marcando uma deixa do Serginho, algo assim, de algum jogador de São Paulo lá na área. A pergunta é como que o Ducílio conseguiu ouvir isso num estádio lotado como esse? Ele bateu com a mão aberta sobre a boca, dizendo que o jogador de São Paulo enganou o seu adversário. Amarelo para Almir, camisa 5. Edson. Boa penetração. De lá mesmo. Chute de Edson. 1 para a Ponte, 0 para o São Paulo. Primeiro tempo, Morumbi. RTC 81. Um novo tempo. Nós demos campo para eles tocaram a bola como bem entenderam. Então agora nós estamos procurar corrigir esse defeito aí, né? Olha o Serginho. Getúlio lá no meio, de cabeça. Everton. Desvio de Carlos. Grande chance teve o São Paulo. Torcida tricolor incentivando no cruzamento. Dario Pereira. Vejamos o que marcou do Ducílio. Outro escanteio. Outro escanteio. A bola roçou no Nenê. Ele não tinha dado, não, hein? O Márcio que ficou ali e completou. Preparado o Getúlio. Desvio. Pegou bem, Carlos. Valdir muito preocupado. Esta barreira com 5 jogadores. De cá definido. Atenção de para a batendo. cobrança. De cá lançando. A Ponte Preta aproveitou bem a folga que lhe concedeu a tabela. E em Serra Negra ganhou uma força física muito boa. É o que está favorecendo Olha agora. O toque de Chicão para Osvaldo. Grande chance neste tiro de Osvaldo. Getúlio para a cobrança. 1 para a Ponte, 0 São Paulo. Autorizado Getúlio. Subiu Serginho. Dario Pereira. Que lance bonito no cruzamento de Getúlio. Uma cabeçada fortíssima do camisa 4, Dario Pereira. Quando o Serginho foi também, mas o companheiro quem tocou. Essa é uma das grandes opções do São Paulo. É a bola alçada, o Serginho ou quem estiver lá à frente faz o meneio e depois aparece. Odirley. De cá. O lançamento para a penetração de Osvaldo. Marcação é de Ney. Osvaldo. Cruzou. Que chance perdeu de cá agora, hein? Foi o Marco Aurélio, aliás. Marco Aurélio, camisa 8, neste giro. Heriberto lançou para Renato. Boa bola para Mário Sérgio. Lançou, Everton bateu. Soltou o goleiro, Serginho! Golaço do São Paulo! A jogada sensacional de Mário Sérgio no meio. Depois Everton, o goleiro Carlos e Serginho no rebote. Vamos para 22 na complementar. Vendo um jogo como esse, vendo uma decisão como essa, a gente se arrepia, né? Esse foi o primeiro jogo decisivo naquela fase final do Campeonato Paulista de 81, narração do José Carlos Scarelli, um dos titulares do esporte da RTC, como ele disse aí, da Rádio e Televisão Cultura naquela época. E assim, Edson, com essas imagens a gente vai fechando essa edição especial aqui do nosso Uniesportes. Como é bom revisitarmos o passado, Edson. Maurício, eu estava aqui deliciando, porque pô, você vê esses times, né, da Ponte Preta, do Corinthians, do São Paulo, pô, né, jogadores que eram da Ponte foram para o São Paulo, né, e um monte de craques jogando, o gramado não tão bom,
né? Mas ninguém reclamava do gramado, entendeu? Então dá muita saudade. A saudade bate forte quando a gente, né, tem a oportunidade de acompanhar um jogo deste nível, né, com tantos craques jogando. É muito Edson, bacana. Grande abraço. Semana que vem a gente volta com mais um especial aqui no Unisports. Maurício, muito obrigado. Obrigado de me proporcionar essa oportunidade de ver esse craque jogando, até jogadores que já joguei junto, né? E para mim é muito bom, fico muito feliz. Agradecer novamente a oportunidade e a você que nos acompanha até o momento. Final de mais um programa especial, de mais um Unisports aqui na tela da sua TV Artes afiliada à TV Cultura. Semana que vem tem mais, na sexta às 7 da noite. Grande abraço, bom final de semana, até lá.